E agora eu quero que vocês conheçam esse convidado que eu tenho aqui especial, que é o Renato Goulart. Seja bem-vindo, Renato Goulart. Como que você me conheceu? Oi, boa noite, pessoal. Obrigado o convite para participar da live, Rose. Eu te conheci, a gente estava participando de uma reunião no Zoom, né? Onde era o pessoal do Business Club aqui do Mato Grosso do Sul, e todos nós estamos em fases diferentes de entrar no digital. Eu comecei um pouquinho antes que o pessoal, e aí eu já tinha alguma coisa para mostrar, e aí você perguntou, então tá, deixa eu ver, né? A E eu, curiosa, né? Deixa eu ver o que você tem para nós. Abri lá para você o meu perfil no Instagram. Claro que ainda era muito inicial e tal, mas de cara você já fez uma análise assim sobre a questão de como estava o perfil, que ponto que eu queria chegar, o que deveria ser mudado, sem, claro, tem muita profundidade, né, em minha trajetória, mas analisando como uma pessoa que já fez isso para você mesma, né? Então que já tinha passado pelo desafio. Então para mim ali ficou muito claro assim que era você a pessoa que eu tinha que conversar para entender como passar pelo caminho das pedras, né, nesse caso. Que bom, nossa, eu fico muito honrada de fazer parte da sua trajetória digital. E a gente teve a oportunidade de conversar e eu conheci um Renato surpreendente, que eu não conhecia até então. E essa é a coisa maravilhosa do digital, essa que é a conexão, né? A gente vai conhecendo pessoas, vai trocando experiências e vai mostrando aí a nossa história. Eu até quero que vocês olhem hoje no Instagram, @Renato Goulart, porque a partir de amanhã ele nem sabe, nós vamos começar um trabalho de mudança do Instagram dele. Então, se você estiver assistindo a gente agora, em qualquer momento, vai lá depois no Instagram dele, olha hoje e vai acompanhando nos próximos dias para você ver a mudança que vai acontecer no Instagram do Renato Goulart, que é um cara extremamente inteligente, que tem uma trajetória de vida incrível, que morou nos Estados Unidos, que conviveu na Microsoft, não do Brasil, tá, gente? De lá. Eu quero saber toda essa história, mas eu quero que você me diga onde você nasceu e como é que foi a sua infância. Não, eu sou natural de São Paulo, eu sou filho de mineiros do Triângulo Mineiro ali, de Uberaba. A minha infância foi muito diferente da infância de um paulista convencional. Por exemplo, meu pai, ele criava cavalos em Uberaba e eu tinha toda uma família em Uberaba, minha avó e tal. A Então gente, eu como ele passei é chique, criava cavalo. Eu adoro essas pessoas que são bem nascidas. não, Chique era ele, né? Eu era só o filho do Chique. Não Mas aí. importa. Eu amo cavalos, Renato. Essa é uma Não, das eu minhas também. paixões. É uma paixão que eu tenho também, é cavalo. Então eu tive uma infância. Eu era muito mais mineiro que a maioria dos paulistas e muito mais paulista que a maioria dos mineiros, né? Nesse sentido. Então eu passava o final de semana sempre em Minas e sempre estava em São Paulo. E também eu tive uma infância muito diferente porque meu pai tinha fazenda em Rondônia e a gente ia todo ano de carro para Rondônia. Então aquela coisa da Mata Amazônica e onça e tudo mais, né? Então minha infância foi muito divertida. Eu tive uma infância muito no mato, vamos falar assim, muito solta. Quantos irmãos? Eu sou mais novo de 5 irmãos. Eu tenho 2 irmãos, Uau! 2 irmãs, depois vem eu. E ficou em São Paulo por quanto tempo? A minha vida toda, a maioria foi em São Paulo, mas eu me mudei para os Estados Unidos algumas vezes. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui a primeira vez morar nos Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio lá. Qual lugar Então, você morou? eu morei em Los Angeles. Uau, eu tenho uma amiga que mora lá. Ela me É, chama direto para ir para lá. Ela fala: quando você vai vir morar em Los Angeles? Eu te ajudo a ficar aqui. Eu falei: olha, uma hora eu vou. Agora eu estou um pouco chateada porque estão acabando com a Califórnia, né? é, Esses esquerdistas estão destruindo a Califórnia. Eu fico tão chateada. Mas eu tenho muita vontade de conhecer Los Angeles, San Diego, e minha amiga mora lá. não, é muito Você maravilhoso. pegou uma época boa, né, de Los Angeles. Peguei uma época bem diferente da que é hoje. Aí eu morei lá, depois eu voltei para o Brasil, eu ainda era muito criança, estudava aqui, mas meus irmãos, que já eram mais velhos, ficaram lá fazendo faculdade, então eu sempre ia para lá de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, eu fiz faculdade no Brasil, de publicidade e propaganda na FAAP, mas eu iniciei uma empresa de desenvolvimento, hoje é chamado de agência digital, mas naquela época não tinha esse nome porque não existia.
Mas antes de eu iniciar esse negócio, eu fui para Los Angeles de novo, estudei na UCLA, fiz alguns cursos de web design e tal, que era uma coisa muito nova na época. Você lembra Depois que eu ano voltei. que era? Eu fiz curso lá em 94, eu fiz curso de novo em 97. Bacana, cara. Olha, eu quero até saber de você. O que é a cabeça de uma pessoa que vai para os Estados Unidos no melhor momento dos Estados Unidos, né? Porque hoje estão tentando derrubar a nação, mas você pegou uma época boa, pegou uma época da Guerra Fria, pegou uma época que o país estava numa prosperidade incrível, que a gente não era atacado pelo comunismo no mundo. Como que é a cabeça de alguém que sai do Brasil numa época que o Brasil, gente, vivia o pior momento, era um momento muito difícil do Brasil. Hoje o Brasil tá bom, as pessoas não têm ideia do que já foi o Brasil. Como que é a cabeça de alguém que chega lá? A primeira vez que eu fui para lá era a época que o Reagan era presidente, Ronald Reagan. A Margaret Thatcher era a primeira-ministra na Inglaterra. Então, assim, o mundo era, de uma forma ou de outra, ainda um bastião da liberdade por causa desse pessoal de direita que defendia. E era no meio da Guerra Fria, né? Você tinha a União Soviética. Esse câncer do comunismo ainda não tinha se alastrado no mundo. Estava lá exato, batalhando para derrubar os outros, mas não tinha destruído ainda. Sempre teve aqueles bolsões dele, né? Cuba. No caso, existia a União Soviética, mas a União Soviética já estava numa época que ela já estava em decadência, né? Então, eu fui para lá em 84, então, assim, mais ou menos em 89 foi quando caiu o Muro de Berlim, então não demorou muito, né? Então, assim, eu vi de tudo, né? Eu vi desde depois vieram os outros presidentes, quando eu morei lá de novo, tinham outros presidentes, eu morei lá na época do Bush, o Bush filho, não o pai. E, assim, passei várias fases nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para mim, na verdade, sempre foi uma segunda casa, né? Porque eu sempre, desde criança, estive lá. Aí, quando eu formei aqui no Brasil, que eu tinha essa empresa, essa agência digital, eu acabei vendendo essa agência digital para ir poder fazer meu MBA de novo na Califórnia, na Universidade do Sul da Califórnia. E quando eu me formei no MBA, eu fui contratado pela Microsoft para trabalhar lá em Seattle. Quantos anos você tinha? Então foi quando eu entrei. Quantos anos você tinha? Você se lembra? Eu devia ter meus 32. Foi em 2000 que coisa espetacular. 2006, é por aí. Então, aí eu trabalhei lá e fiquei lá uns 2 anos, tal. Voltei para o Brasil por questões de família e tal. Fiquei algum tempo, inclusive, trabalhando com o negócio de família, que não tinha nada a ver, era parte de construção civil, construção de condomínio fechado, lá em Uberaba, aquela coisa toda. Fiquei responsável pela parte de tecnologia e marketing da empresa, só que chega um ponto que empresas menores não tem mais o que você fazer. Aí eu resolvi que eu tinha que voltar para o mundo corporativo. Foi quando eu entrei no Facebook. Aí eu trabalhei no Facebook durante 7 anos. Eu era responsável Isso no Brasil agora ou ainda nos Estados Unidos? Eu era baseado no Brasil, mas eu era responsável pela região, América Latina. Então, até porque você fala inglês fluente, né? Praticamente foi criado nos Estados Unidos. Aí eu fiquei 7 anos no Facebook, eu era responsável por todos os países, desde o México até a Argentina, né, Cone Norte, Cone Sul e Brasil, por montar o programa de parcerias em marketing dele. Então, essas empresas, quem são essas empresas? Né? Quando você vê um anúncio que você não comprou alguma coisa, deixou o carrinho, depois você está em outro site e aí você é retargeteado com esse outro anúncio, essa é uma tecnologia de um parceiro, entendeu? Do Facebook. E eu era responsável por esse pessoal. Fiz isso durante 7 anos, depois eu saí e fui trabalhar como diretor de parcerias na Vetex. A Vetex, para quem não conhece, ela é uma plataforma de e-commerce brasileira que abriu capital na Bolsa de Valores norte-americana, hoje é uma empresa mundial. Né? E depois eu vim para Campo Grande para mexer um pouco com agro. Né? Mas o agro, eu fui mexer com a parte de floresta, eu plantei mogno africano e tudo mais. E a floresta é o seguinte, é meio que igual depois que você planta, é igual ver tinta secar, né? Então, já está lá, está tudo estruturado. Aí eu resolvi que eu iria entrar de novo. Isso melhor. Você planta a floresta, é isso? Então o que acontece? Gente, eu tenho essa curiosidade, porque tem coisas no agro que a gente não imagina, né? Inclusive, eu acho importante falar do agro, porque o agro foi muito atacado, como se as pessoas que têm as terras, que cuidam do campo, fossem pessoas do mal. Isso não é verdade. Eu mesma sou neta de um plantador de café,
Eu sei que a vida no campo não é fácil, mas a gente precisa muito das pessoas do agro, e a gente tem que respeitar no Brasil o povo do agro que levanta a nossa nação. Como que é esse negócio de cuidar de uma floresta? Antes de eu entrar nesse detalhe, deixa eu falar um pouco sobre essa percepção do agro. Muito disso é narrativa de países que têm interesses secundários na floresta amazônica, então ficam com coisa falando que a gente fica derrubando desenfreadamente. Não estou falando que não exista derrubada ilegal no Brasil, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Todo fazendeiro, por lei, 20% da terra dele tem que ser reserva de mata nativa. O que a gente hoje tem de reserva de mata nativa nas propriedades rurais já é maior do que toda a Europa tem de floresta inteira. Então isso mostra o tanto que a gente preserva e outros países que metem o pau na gente não. Então existe. E na hora que a guerra da Ucrânia aconteceu lá, aquela questão do pipeline ser explodido, então parou-se de fornecer gás para a Europa se aquecer, a primeira coisa que foi a mata, né? Que eles foram lá e derrubaram a mata para queimar. Ah, mas vocês não são o bastião aí da defesa, da ecologia, quer dizer, você vê que e hoje, se você for parar para analisar quais são as forças motores do Brasil economicamente, é o agro hoje, porque todas as outras indústrias estão, na verdade, retraindo, né? Se não fosse o agro, o Brasil estava em recessão. Essa é a grande verdade. Aí, voltando no tema lá, o que é plantar floresta, né? Como é que isso é agro, né? É uma lavoura, igual uma lavoura de qualquer outra planta, só que a colheita que é bem mais lá na frente. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma área, eu dividi a área em lotes menores, assim, mentalmente, né? Não existe uma divisão física lá, mas ela foi dividida dessa forma. E aí eu trouxe investidores que sempre quiseram participar do agro, mas nunca quiseram ter terra, porque primeiro que você fica com capital empatado, você tem o problema de MST no Brasil, tudo isso. Então o investidor ele investe numa floresta e depois do período aí, no caso do mogno africano, de 17 anos é quando tem essa colheita. E aí você pega essa madeira e vende essa madeira, né? Então, por que isso é extremamente interessante ecologicamente também? Você fala assim, pô, mas derrubar a árvore é interessante ecologicamente? Claro, o fato de eu plantar mogno significa que ela é uma madeira certificada, foi plantada para isso, e aí quem compra deixa de comprar o mogno daquele cara que está entrando lá na Amazônia e tirando ilegalmente. Então, assim, se você pegar os países hoje que são consumidores de madeira do Brasil, Estados Unidos, os países da Europa, União Europeia e China são os maiores consumidores. Existe uma pressão muito grande da sociedade deles que as madeiras que eles comprem do exterior sejam certificadas. Então, o fato do consumidor não comprar a madeira que foi extraída ilegalmente faz com que eles comprem madeira certificada de quem plantou e impede que a pessoa lá na Amazônia entre numa mata, derruba tudo para tirar uma árvore de mogno. Entendeu? Mas existe já, então, assim, algumas culturas, né, de mogno africano espalhadas pelo Brasil. Mato Grosso do Sul é um deles. E isso a gente consegue combinar com outras coisas, outras atividades dentro do agro. Então, por exemplo, você pode plantar as árvores e você pode também criar animais ali no meio das árvores, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa junto com a plantação junto com a lavoura de árvore, uma floresta, né? E esse é o projeto que eu estou hoje, mas de qualquer forma, essa é uma parte do que eu faço. A outra parte do que eu faço é a parte que agora eu estou trazendo para o digital, é a parte de tecnologia, né? Eu sempre trabalhei em tecnologia, minha carreira inteira foi em tecnologia, igual eu falei aqui, e agora eu venho me especializando em inteligência artificial, né? Que é uma coisa que está muito em voga. Não é uma coisa nova, é uma coisa nova para muita gente hoje em dia, mas ela é uma coisa que já existe há muito tempo, só que agora, de novembro do ano passado para cá, se popularizou muito com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, né? Aí virou fogo de palha, todo mundo hoje está lançando produto com IA, no mínimo 10 produtos por dia são lançados com tecnologia IA, e eu já vinha há muito tempo já trabalhando com parte de automação de processos, né? E agora eu estou pegando essa poderosa combinação de automação de processos com inteligência artificial. Quem está entrando agora no digital, isso pode ser uma coisa extremamente amedrontadora, é muita coisa, muita informação, muita coisa para fazer.
É mesmo. E o que acontece? Primeiro que tem muita informação espalhada, díspare, uma da outra. Sim. Um fala uma coisa, o outro fala completamente diferente. Tem guru e coach para todo lado, né? Se você liga seu telefone lá, a primeira coisa que aparece no seu Instagram vai ser um coach de alguma coisa, vai ser um guru de alguma coisa, tal. Então você primeiro tem que começar a aprender a navegar, né? Depois você começa você começa a adquirir conhecimento. Você se inscreve em um curso, você se inscreve em outro curso, você vai começando a aprender quem que é só papo furado, quem que não é papo furado, tal. Eu acho que essa venda do resultado imediato, ela é muito desonesta, vamos falar a verdade, né? Sim. Porque assim, o que acontece? Depois que eu entrei para aprender, né? Que aí antes eu acreditava, né? Mas depois que eu entrei para aprender, é que você percebe que tem todo um trabalho por trás, mas assim, enorme, gigantesco, demorado, que exige dedicação, atenção no detalhe, tudo. E equipe. E se esse trabalho não acontecer, não adianta você pular etapa. É a fundação de tudo. Se esse trabalho não acontecer, não vai acontecer essa venda aí que o pessoal fica tanto falando. O que eu também já percebi, não vai ser uma primeira venda que vai te trazer assim resultados absurdos, a não ser que você esteja vendendo uma coisa completamente fora do comum que ninguém nunca viu e está resolvendo o problema de muita gente. Mas não vai ser uma primeira venda, talvez nenhuma segunda, talvez uma terceira venda, tal. E tem várias formas de você fazer isso, né? Tem a parte de lançamentos, que é um conceito, né? Onde a pessoa tem que dedicar muito tempo nessa questão de preparar para o lançamento. Tem o pessoal que faz funil eterno. Então, tem várias frentes que você pode seguir. Aí já começa a entrar um pouco mais na filosofia de cada um, né? É mais ou menos igual quando você vai fazer investimento no mercado financeiro. Tem gente que faz investimento em renda fixa, tem gente que faz em renda variável, tem gente que gosta de ações, né? Que quer dar aquelas porradas quando a ação sobe lá em cima, tal. Isso vai muito do perfil de cada um. E você começa a aprender isso com o tempo, né? Então, assim, me levou muito tempo, mais de 6 meses, para começar a entender, porque, assim, eu ouvia dizer que o galo cantava, mas ninguém me falou como, onde, por que cantava. Eu só sabia que tinha alguma coisa ali. E você lembra quando que foi que você começou a mexer com o digital e ter essas frustrações? Então, eu trabalhei nessas empresas, né? Então, assim, Instagram, Facebook era meu dia a dia. Só que eu nunca, mas sempre como quem está do outro lado do balcão, né? Quem está fazendo a plataforma. Operacional. Como usuário, eu nunca fui um heavy user, assim, nunca fui um usuário muito pesado assim dessas plataformas. Mas no começo desse ano foi quando eu falei assim, não, aí com certeza tem alguma coisa que tem valor, né? Que dá para extrair valor, porque sempre que você tem um conhecimento que uma outra pessoa possa se beneficiar, isso tem um valor, né? Então, por que não explorar isso? Então, eu diria que foi a partir de fevereiro, março desse ano que eu comecei a pegar mais firme nisso daí. E é bastante desgastante, realmente. Aí, em fevereiro, quando você começou a dar mais atenção, o que mudou para você? Não, eu percebi que, assim, né, quando eu entrei, eu estava muito cru ainda e estava olhando agora de uma outra perspectiva. Eu estava olhando da perspectiva de um usuário que queria se tornar um produtor de conteúdo, né? Então, assim, era muito confuso. Confuso. Eu vi que tinha pessoas que realmente, de fato, tinham feito carreira ali, que era possível, né? Só que não é da noite para o dia e exige dedicação. Então, assim, mudou essa perspectiva minha, porque o pessoal fica achando que é corrida do ouro, né? Tipo, quem chegar lá primeiro no Rio, só passar a peneirinha que sai uma pepita de ouro. Não, não vai ser assim. Primeiro que você não vai ser o primeiro a chegar no Rio. Mas isso não quer dizer que a pessoa não possa ter sucesso se ela se empenhar. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas em assuntos bem específicos, então, quanto mais nichado for o seu conteúdo, o seu produto, existe uma grande possibilidade de você conseguir vender bem para um público pequeno e mais cativo, né? Eu acho que são os tipos de fórmula que estão dando mais certo do que produtos muito amplos, muito, né, para todo mundo, querer atender todo mundo, do que um produto mais nichado. Não, o que acontece é um pouco diferente. Assim, passei raiva também, mas eu sou uma pessoa que planeja mais do que
do que executa de cara, assim. Até o momento que eu vi que dá para executar, eu fico planejando. E nesse planejando foi quando eu fui vendo tudo isso. Então, eu, por ter essa personalidade um pouco mais segura, segurando assim, né? Eu não tive tanto problema. Mas tem gente que perde muito dinheiro com isso daí. Porque o cara entra nisso, e depois ele entra naquilo, começa a seguir 30 receitas, não sai prato nenhum, né? Então eu não caí muito nessa falácia. Mas aí o que veio mudando eu comecei a bolar um plano para mim, o que eu deveria fazer para o meu branding pessoal, né? Porque a pessoa, primeiro ela te escuta porque ela gosta de você, aí depois ela só vai comprar de você porque ela confia em você. Então, a primeira coisa que você tem que mexer é no seu branding pessoal. Comecei a olhar isso, comecei a criar uma base, né? Porque a base, em vez de você tentar vender tudo para todo mundo que nem te conhece, né? É bem mais interessante você fazer uma venda para as pessoas que já te seguem, que já gostam do conteúdo que você produz e tudo mais. Então, eu comecei a trabalhar mais em cima disso. Comecei com você, inclusive, a trabalhar meu Instagram. A gente está começando agora a ver essa questão do YouTube como outro canal. Eventualmente, a gente vai ver os outros possíveis canais aí, TikTok, Twitter e tudo mais. Que bom. Mas uma coisa de cada vez, né, Rose? Senão... Isso. E fazendo todo dia como uma rotina natural de trabalho, né? Como que você chegou até o Pablo Marçal e o Million Club? Você se lembra? Então, eu não conhecia o Pablo até na época das eleições. Isso aí eu acho que a maioria dos brasileiros tinha essa também. questão. O poder do algoritmo. E aí no começo do ano, toda hora me bombardeando com um monte de coisa, e eu achando interessante aquilo. Só que, de novo, filho de mineiro, né? Você sempre fica meio olhando de longe e tal, aquela coisa. Até que uma hora eu falei assim, bom, tá bom, já vou dar um voto de confiança nesse cara. E me inscrevi no Million Club, que é um programa que ele tem. E na hora que você entra no Million Club, meu, aquilo, juro por Deus, é assim, é um caminhão e mais um Boeing para engolir, né, de conteúdo, mas muito conteúdo super relevante, né? Sim. Então, comecei a me dedicar a isso, claro, na hora que você tem tempo de manhã cedo, ele faz as coisas muito de madrugada também, então você tem que se dedicar até nesse sentido, né? Porque eu acho que ele faz isso até para as pessoas que não têm muito tempo no horário comercial conseguirem acompanhar, porque se a pessoa deixa de acompanhar, ela perde o bonde e depois não consegue mais. Então comecei a acompanhar tal, aí isso pegou, eu já comecei a ver coisas mais interessantes lá dentro, que são das pessoas que reportam diretamente para ele. Então o Henrique Câmara na parte de finanças, né, na parte de investimento, que foi uma coisa que eu me adensei mais, porque é uma coisa que desde a época do meu MBA eu já vinha estudando sobre isso, tal. Vi o Marcos Paulo, aí já era a questão do digital, né, de novo, com a questão do meu primeiro produto digital. Não estou seguindo necessariamente o que o curso dele propõe, que é um lançamento em 30 dias, porque eu acho que tem perspectivas diferentes em relação a isso. Eu acho que você não pode sair lançando qualquer coisa só para ver como é que é lançamento, porque depois você machuca a sua marca pessoal por ter lançado qualquer coisa, depois para corrigir é mais difícil. Essa é a minha opinião, e opinião até dentro do próprio negócio deles lá, tem aquele top empresários. E aquela Priscila Zilo fala a mesma coisa. Então eu falei, vou seguir a ideia dela. Então assim, mas tem muito conteúdo bom nesse produto dele. E venho trabalhando, né, com isso daí, e seguindo a metodologia deles, né? Só que tem que filtrar muita coisa também, que senão é igual beber água de uma mangueira de bombeiro. Você não vai conseguir beber e vai afogar. O que eu acho, né? O curso do Pablo, na verdade não é nenhum curso, é esse movimento do Pablo chamado Million Club. A ideia dele é assim, ó, nós vamos te passar o que existe de conceito e teoria, né, de vários aspectos da vida, de negócios, de finanças, de família, de tudo. E vocês têm que executar. Bom, isso daí, por si só, já é um grande salto que muita gente deixa de destravar, né? Muita gente deixa de fazer. Aí eu conheci a Luciane, que está aqui na live, inclusive. E ela fez um movimento aí de juntar o pessoal do Mato Grosso do Sul num grupo, que era quando foi o Pablo, quando ele quis que formassem os business clubs, né? E foi quando a gente começou, então, a pegar a teoria e colocar em prática. Ou seja, assim, não, o que você está fazendo de fato
para chegar no objetivo seu de fato, né? Não é vamos sair da teoria, vamos começar a executar. E claro, tem o seu valor, o vídeo tem o seu valor. Só que chega um momento que tem que ter uma parte de execução. Senão você começa a ficar com gordura mental muito grande, né? Você não executa. Fica fazendo teste, aí não dá errado, e ninguém fala onde tem que corrigir, aí vai dando um desânimo. Fala assim, mas a pessoa não tem micro-resultado. E eu já o que você acha que está acontecendo no Brasil nesse momento de positivo? A gente tem a lembrar só do negativo, né? Eu acho o seguinte, o Brasil ele é um país que, pela economia dele, a diversidade de atividades tal, não é só dependente de uma única coisa tal. Se for piorar, não é de imediato, né? Assim, não vai virar a Venezuela, igual o pessoal fala assim, temos amanhã. Que acelerar para que a gente segure o nosso país e a nossa nação. Eu acho assim, a gente, de positivo, a gente tem um pessoal de direita hoje no Congresso brasileiro que está fazendo, sim, oposição a tudo que eles estão querendo passar, que seria assim, uma tragédia. Gente, sim, é verdade. A gente tem uma briga grande aí, porque a gente perdeu a segurança jurídica no Brasil, então eu acho que temos que continuar essa briga, e essa briga da questão jurídica não pode parar, a gente não pode simplesmente aceitar. Então eu acho que esse pessoal que está hoje no Congresso, que é de direita, é uma força muito positiva para a gente. E necessária. Eu acredito. Né? Eu acho que uma outra coisa muito positiva que a gente tem também, que são os jornalistas que estão morando fora do Brasil, que também têm uma visão mais de direita, eles estão soltando o verbo não só no Brasil, mas também estão mostrando o que está acontecendo fora do Brasil para outras nações, né? Eu acho que é uma força importantíssima também no mundo. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar, que não é só o Brasil que está passando por isso. Não. Mas eu acho assim, Rose, se a gente pegar hoje a visão mais global, né? A gente tem que sempre imaginar que essas coisas são igual um pêndulo. Tem hora que está pendendo muito para a esquerda, tem hora que está pendendo muito para a direita, né? E aonde não dá muito conflito é quando está mais ou menos no meio, né? Está meio equilibrado. Sim. Mas quando você tem muitos extremos, você começa a ver coisas aparecendo no mundo. Então, assim, existe hoje uma tentativa de refutar a maioria de esquerda que hoje estão nos governos. Você pode pegar, por exemplo, a primeira-ministra da Itália, ela é extremamente direita. O Trump foi direita, o Bolsonaro foi direita, e agora o Milei na Argentina também é direita. Então, assim, está existindo uma reação. Os caras estão percebendo que o comunismo destrói as nações. Isso não é uma novidade. E agora a gente está começando a retomar, a reverter. E dá trabalho, gente, porque numa guerra dá trabalho. Eu acho que, assim, então, em termos positivos, assim, existe uma reação. Não é que todo mundo aceitou calado. Então, eu acho que isso, e não é só no Brasil, eu acho que isso é importante. Outra coisa que eu vejo de muito positivo para o Brasil é o fato da gente ser o celeiro do mundo. Eu acho que, assim... Nós temos uma importância para o mundo precisa da gente. Muito grande, muito grande. Então, assim, a gente está falando aí de um mundo hoje com mais de 7 bi de pessoas, né? A gente está falando aí de 2 países, só a Índia e a China, por exemplo. A gente não consegue atender só esses 2, imagina o mundo inteiro. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento, tanto econômico quanto na importância no cenário mundial, né? Que eu acho importante aí para o futuro do Brasil, e isso é uma coisa duradoura, que isso não é uma coisa replicável. Não é que um outro país agora fala, eu vou imitar eles. Não, você não tem a terra que o Brasil tem, como é que você vai imitar, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito positiva que a gente tem que saber defender também, tá? Porque também é uma coisa que fica em risco. Eu acho o seguinte... Depois eu respondo, aí fica equilibrado. Eu acho o seguinte, não ser mais do mesmo. É isso que eu acho que é o esperado hoje, porque a gente é bombardeado com informação 24 horas por dia. Assim, do momento que você se acorda, você já olha no seu telefone, até a hora que você vai dormir, é informação demais. E se você for mais do mesmo, o pessoal que é seu público, não é isso que eles esperam de você. Eles querem uma coisa diferente, uma coisa original. Você não precisa sair gritando, porque hoje em dia o pessoal disputa no grito a atenção de todo mundo. Sim. Né? Tráfego pago aqui, não sei o quê. Não, calma aí. Então, seleciona uma parcela menor de pessoas, muda o assunto e seja a voz para aquele assunto específico. Né? Então, e aí começa a trazer valor nesse assunto para essas pessoas. Então, eu acho assim,
ser mais do mesmo não é o que é esperado, é você ter originalidade no seu conteúdo. Fala para mim qual é a sua visão política do mundo e do Brasil. É igual eu estava falando aquela hora, eu acho que hoje, voltando àquela história do pêndulo, né? Até 2 anos atrás, vamos falar, o Brasil já vinha perdendo um pouco de força na parte da direita, aconteceu um monte de coisa que não deveria ter acontecido. Então, quer dizer, isso não aconteceu em janeiro, aconteceu muito antes, né? Então a gente vinha perdendo força nesse sentido, e agora o pêndulo foi para o lado da esquerda. Em termos de mundo, de novo, eu estou vendo algumas reações, a gente está vendo aí a primeira-ministra da Itália não aguentando muito a safadeza do Macron na França, com as narrativas dele. O Canadá passando um problema sério, assim como os Estados Unidos também, com 2 presidentes de esquerda, que é o Trudeau e o Biden, que estão acabando com os países dele. Então você tem uma tentativa de reação aí, que é o Trump. Eu acho que vai acontecer de novo, né? Espero que sim, viu? E que o Brasil acorde, porque o Brasil ele é muito importante. Se ele se unir com os Estados Unidos, dá mais força para a nossa nação também e para a América como um todo. Não, claro, porque se você parar para pensar o que virou a América Latina, né? A gente hoje virou praticamente um bloco socialista, comunista. Sim. Só sobrou o Uruguai e o Paraguai ali, que são países pequenininhos, que se essa situação prosperar mais tempo, logo eles caem também. E a gente... eu acho que existe uma possibilidade da Argentina sair dessa com o Milei, igual eu estava falando. A gente tem que apoiar isso. Claro. Assim, bom, então, de qualquer forma, é isso que eu vejo no mundo hoje. Eu acho que realmente a educação é o pilar de qualquer nação. Eu acho que a gente, como pessoal que teve mais chance de instrução, a gente tem que meio que uma obrigação de tentar levar o povo nosso para cima. Né? Com certeza. É isso que a gente vem fazendo no digital. É o que você vem fazendo no digital, é o que eu proponho fazer no digital também, estou iniciando essa proposta, mas eu acho que como potencial de não só pela questão nossa geográfica, né, que onde planta tudo dá, não tem nenhuma catástrofe natural da proporção que existe nos Estados Unidos, tal, mas pelo povo também. Eu acho que o povo brasileiro ele é um povo na essência. Eu acho que o povo brasileiro é um povo trabalhador e honesto, e é um povo extremamente criativo. Então eu acho assim, é desperdiçar muito possibilidade para a humanidade se o brasileiro não também se erguer, entendeu? Eu acho que a gente tem uma certa obrigação com isso daí. Temos muitas pessoas que estão interessadas num país melhor, e muita gente na política que está defendendo o nosso país. E eu fico muito feliz de saber que, sim, existe brasileiro que está defendendo o país. A gente precisa se juntar com essas pessoas e se levantar politicamente. Porque o Million Club ele é um movimento de pessoas que querem mudar a nação do nosso país através do empreendedorismo e do digital. E isso tem sido muito positivo. A gente tem feito grandes amizades, né, Renato? O que tem mudado para você depois que você veio para o Million Club? Eu acho que o fato desse movimento ter criado seu próprio linguajar, o pessoal utiliza termos que é comum para todo mundo, tem todo mundo o mesmo objetivo, por mais que ele seja bem high level, que é essa história de trazer o Brasil, elevar o Brasil, né? Eu acho que isso é importante, não foi tentado antes, que eu saiba, né? Não. E o fato deles estarem querendo acelerar a mensagem pelo digital, eles estão certíssimos, porque hoje, se você for pensar nas possibilidades de que a pessoa tem para pôr uma mensagem para fora, ou é a mídia tradicional ou é a mídia digital. A mídia tradicional é toda vendida. Então, sobrou para a gente a mídia digital, e a mídia digital tem muito mais hoje alcance do que a tradicional. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aí de estar utilizando essa ferramenta poderosa que é a mídia digital, e tem que aprender, tem que focar e tem que dedicar o quanto antes aí para a gente conseguir alcançar esse objetivo aí o mais rápido possível, né? Chama o Renato Goulart, pergunta sobre inteligência artificial, que ele entende muito, e nos próximos dias você vai presenciar ele dando algumas aulas, ajudando a gente com alguns conteúdos, porque, cara, a inteligência artificial faz a gente ganhar um tempo danado, né, Renato? Faz, não, em termos de ajudar na produtividade, é difícil você ter uma ferramenta tão poderosa. Né? E a gente tem que lembrar também o seguinte, o pessoal que hoje não está tão focando em aprender inteligência artificial, eu não ficaria muito preocupado, porque existem 2 frentes aqui, tá? Uma que é impossível você saber tudo que existe no mundo em relação a isso. Mas o que está acontecendo é o seguinte, as empresas que já são estabelecidas, que a gente usa no dia a dia,
que é o caso da Google, é o caso da Microsoft, todos esses aplicativos que a gente usa nos computadores, no telefone, elas já estão, de uma forma ou de outra, trazendo a inteligência artificial para esses aplicativos que a gente já usa. Então, querendo ou não, a gente vai usar a inteligência artificial, por mais que não tenha focado nisso. E a outra frente é a frente que eu trabalho, que é assim, então tá, para fazer coisas específicas com inteligência artificial, o que eu preciso saber, o que eu preciso, para poder, por exemplo, implementar uma otimização dentro de uma empresa, né? Então, assim, para o pessoal que está muito perdido ainda em relação a esse assunto, não preocupa muito com isso, vai ser importante na sua vida, querendo ou não, mas ele vai vir ou de forma que você foi atrás, ou ele veio porque você já é consumidor de algum produto dessas grandes empresas de tecnologia. Então, eu já vou pedir para você fazer o seguinte: fala de 2 ferramentas que vão ser muito úteis para o Brasil e que poucas pessoas conhecem. Foi 2 que você apresentou para mim, eu achei tão impressionante. Comenta delas aqui. Você está falando daquelas de A UBLA e a outra... plataforma de comunidade. É o seguinte, o que acontece? Hoje existe um movimento no digital muito forte, principalmente lá fora ainda, do que aqui no Brasil, mas vai vir para o Brasil eventualmente, que é assim, se você parar para pensar e analisar, nas redes sociais é um emissor da mensagem com vários receptores, com pouca interação, a pessoa no máximo ela manda uma mensagem, ela não tem como conversar com a outra pessoa do lado dela, que também está recebendo a mensagem, porque eles não se conhecem e tal. Então é quase um modelo de televisão, né? Tipo, eu que estou falando, você escuta e tal. E agora, tá espalhado em várias plataformas, né? Então, a pessoa quer ver um vídeo em formato mais longo, ele tem que ir no meu canal do YouTube. Ele quer ver um vídeo mais curto meu, ele vai no TikTok ou então ele vai no Instagram. E por aí vai, né? Fica meio disparo. E o que o pessoal tem feito agora no exterior é criado plataformas de comunidade. Então, o produtor, o expert, ele vai, centraliza tudo nessa comunidade que ele tem ali, dali espalha para as plataformas que as pessoas continuam consumindo o conteúdo dele ali, só que na hora que a pessoa vai para essa comunidade dele, não só ela encontra todo esse conteúdo, também como encontra os conteúdos que estão à venda. Então, por exemplo, em vez do cara, por exemplo, cobrar R$1.500 num curso, ele vai cobrar uma mensalidade de R$150, por exemplo. Todo mês ele recebe isso, em vez de receber R$1.500. Em um ano ele recebeu o que ele teria recebido se ele tivesse vendido o curso. Não tem que necessariamente fazer lançamento, porque quem segue ele, consome o conteúdo dele, já é consumidor de trabalho que ele já faz, então é uma venda mais fácil. É uma pessoa que indica geralmente o conteúdo dele para outras pessoas, porque o valor é mais baixo, é uma mensalidade e tal. Então o CAC, né, o custo de aquisição de nossos clientes é muito baixo. Então existe essa tendência no mundo, né, centralizar tudo nessas plataformas de comunidade. Existem 2, uma que é a Rubla. A Rubla, ela é uma empresa que está no mundo todo, mas um dos donos, ele é um brasileiro, que inclusive está lá no Vale do Silício. E a outra é a Nas.io, né, que ela é uma empresa, na verdade, de Singapura, ela tem escritório em Singapura e Dubai. E ontem eu participei de um evento deles e eles estão trazendo agora, nas próximas 2 semanas, a plataforma para o Brasil, vai ter toda ela em português, vai ter cobrança em Pix, tudo aquilo que o brasileiro gosta e precisa. Então eles também estão entrando no mercado aqui. Eu acho que quem está começando a querer entrar no digital agora já entra, então, pensando nessa estrutura, né? Por que não? Né? Porque aí você centraliza tudo. Você vai simplificar a vida de muita gente, Renato. Logo, logo, gente, o Renato vai estar dando mentorias, tá? Pode aguardar. Vai ter curso, vai ter mentoria, vai ter tudo, porque ele é uma pessoa que realmente tem muito a contribuir com o empreendedorismo no Brasil, com o empreendedorismo digital. Tá, pessoal, eu acho o seguinte. É aquela coisa, né? Por que a gente está fazendo esse trabalho todo? Por que a gente está querendo entrar no digital? Fora o fato de a gente estar querendo elevar a nossa nação ao nível que ela deveria ter no mundo, né? Mas por que a gente, no nosso lado pessoal, quer isso? A gente quer ter mais tempo na vida da gente, né? Para a gente focar naquilo que importa, que é saúde e família, né? Então, eu acho que, assim, você entrando no digital, isso virando uma fonte de receita para você importante, talvez a maior fonte de receita sua, você ganha uma certa liberdade que você não tem em qualquer outro negócio. Você pode estar fazendo o seu digital de Singapura, você pode estar fazendo o seu digital do Japão, você pode estar na África do Sul, você pode estar onde você quiser, fazendo para o público que você quiser. Vai existir um aumento na competição agora, porque com inteligência artificial você grava um vídeo em português, ela pega o seu vídeo, ela muda a sua fala e já faz em italiano, aquelas coisas todas. Então vai existir sim uma competição maior, porém quem começar a criar próprio branding
né? Aquela pessoa, não é um bonequinho que está falando, né? Aquela pessoa tem um branding forte, as pessoas conhecem ele, vai conseguir prosperar. Quem demorar para entrar nisso daí vai ter uma competição muito maior a cada dia. Então fica aí a mensagem, começa a focar um pouco aí no digital. Para quem ainda não começou, começa a dar os primeiros passos. Estamos no melhor momento hoje. Exatamente. Renato,